Amém, queridos, mais uma terça do Transbordo Sem Fim. Meu coração se enche de alegria, porque eu sei que o Senhor tem sustentado essa sala e essas famílias que se encontram aqui presente dia após dia. Então, hoje, sem demora, quero chamar o meu presente que o Papai do Céu me deu e me concedeu. Me deu uma irmã, Cíntia Tanuri, meu presente, minha discipuladora, aquela contadora de história, aquela poetisa que me fez me apaixonar por esse Jesus. Então, vem para cá com o coração muito grato, Cíntia, porque sabemos da sua situação, mas está sempre pronta aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor, e o Senhor se agrada disso. Então, Tanuri, vem para o teu lugar, conta aqui tua história, porque queremos te ouvir, queremos ouvir as maravilhas do Senhor através da sua vida mesmo. Amém, amém. Bom dia, que alegria estar aqui. Tão gostoso esse acolhimento da Mônica, né? Ela consegue fazer a gente sentir tão acolhida e tão à vontade, mesmo em dia de transbordo, que todo mundo fica com aquele frio na barriga. Deus é bom o tempo todo. Hoje o Senhor me deu a alegria de estar aqui com vocês. Eu ia estar transbordando em outra terça, né, Mônica? Foi a terça, da semana retrasada, onde eu comecei a passar mal, sentir, né, esses sintomas que eu estou tratando agora. E eu confesso para vocês que eu fiquei tão triste aquele dia, porque eu tinha conversado com a Mônica poucos dias antes, falando com ela: "Mônica, eu preciso transbordar. O Senhor está me dando uma palavra para que eu possa compartilhar". E aí aconteceu que naquela manhã da terça eu não pude transbordar, eu estava passando muito mal. E eu fiquei triste, falei: "Puxa, Senhor", eu entendi, né, que era para estar lá com os meus irmãos mas eu entrego tudo nas tuas mãos, o Senhor sabe de tudo. E hoje eu entendo por que o Senhor separou o dia de hoje para que eu estivesse transbordando, né. Aquilo que Ele tinha colocado no meu coração lá, mas que seria para hoje. Porque hoje é uma data muito especial na minha vida, e eu vou contar daqui a pouco para vocês o que é. Mas antes eu quero falar que esse transbordo é sobre processos e promessas, o tempo da espera. E eu queria deixar um versículo para vocês que está no livro de Hebreus, Hebreus 10:23, que diz assim: "Guardemos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel". Uau! A palavra do Senhor nos exortando: guarde firmemente a sua esperança, hein? Sem vacilo. Não deixe ela se perder. Por quê? Porque a nossa esperança está nele, naquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo no dia 7 agora de março. Eu tinha recebido um convite para poder ir ministrar uma palavra para mulheres em uma igreja local aqui da minha cidade, a Igreja de Deus. E eu confesso para vocês que eu estava, muito, assim, apreensiva, não estava, tranquila para ir levar essa mensagem, estava passando por algumas situações aqui complexas na minha família, e aquilo estava me deixando bem esmurecida. Mas nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor, e eu fui orar, né, pedindo ao Senhor que me ajudasse nisso, e se realmente era a vontade dele que eu estivesse em comunhão com aquelas mulheres naquela noite, compartilhando da palavra do Senhor. E enquanto eu estava ali orando, o Senhor me fez lembrar de muitas coisas, inclusive de uma palavra que eu recebi aqui no transbordo, através da vida da pastora Rose, quando ela nos falou sobre quando Jesus vai ao encontro de Pedro, né, depois da ressurreição de Cristo, Pedro está lá, voltou para pescar, estava lá no mar, e Jesus ali na beira da praia assando um peixinho, esperando Pedro, e Jesus tem uma conversa muito profunda com Pedro ali. E a pastora Rose estava falando sobre o nosso chamado, e aquilo fez muita diferença para mim na hora que eu estava orando, o Senhor me fez lembrar, né, de uma promessa, de algo que ele de um chamado que ele me fez quando eu estava
dentro de um hospital, quando os médicos estavam dizendo que meu coração ia parar, que eu precisaria de um transplante, e o Senhor ali me disse que devolveria o meu fôlego e que eu deveria levar a palavra dele. E estou eu aqui respirando com esse fôlego que o Senhor me deu, então eu preciso partilhar a palavra dele, eu preciso levar essa mensagem. E o Senhor me fez lembrar que a luz dele precisa brilhar. Não é sobre nós, é sobre ele. Nós somos as candeias, ele é a chama, mas ele diz que a candeia não pode ficar escondida debaixo da cama, ela tem que ser colocada no velador da porta, no alto, para iluminar toda a casa. Foi outro versículo que o Senhor me fez lembrar naquela hora da oração. Ele diz, não adianta nada se a candeia estiver escondidinha dentro de casa. Se ela estiver confortavelmente guardadinha ali, né? Escondidinha debaixo da cama, ela precisa estar num lugar onde os outros também possam receber a luz. Então, ele é a luz que brilha em nós. E se nós não permitirmos que esse brilho resplandeça para outras vidas, nós estamos negando a glória do Senhor. E ali, então, rapidamente eu disse, Pai, o Senhor sabe como eu estou, mas eu vou. Amém. E foi assim que eu cheguei lá naquela noite. Enquanto eu estava ali, a igreja estava muito cheia, era noite de festa, celebração das mulheres. Eu estava ali com o coração apertadinho, mas eu me lembrei de tantas vezes que eu subi ao altar assim para anunciar a palavra de Deus, às vezes enferma, às vezes com filhos enfermos em casa ou passando alguma tribulação, e o Senhor ali deu renovo, curou, sustentou, e eu estava naquela oração. Dias antes eu tinha entrado em contato com o pastor Rogério e tinha perguntado a ele se eu podia compartilhar um pouquinho de uma mensagem que ele havia transbordado aqui e na Igreja Nova Família, que falava sobre feridas cicatrizadas. Lembram disso? Feridas cicatrizadas, cicatrização. E eu queria compartilhar um trechinho da mensagem dele, quando ele falava da defesa que já existe no nosso corpo, né? E da defesa espiritual também, para cicatrizar aquelas feridas que não estão na pele, não estão à mostra, aquelas feridas que só Deus e nós sabemos, que vai na alma, no espírito. E ele me autorizou, né, a partilhar um pouco da mensagem dele ali dentro do contexto do que eu ia falar com aquelas mulheres. E eu estava ali orando, colocando tudo aquilo diante do Senhor, e de repente eu disse, falei, Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho aqui um coração que está estremecido diante do Senhor, que quer te servir, quer te obedecer, mas eu não tenho nada de mim mesma. A minha mente está cansada, eu estou fadigada, a minha casa eu deixei, o Senhor sabe como eu deixei a situação na minha casa, e ali eu contei para o Senhor como estava, e eu fui falando sobre o meu ninho, né? A minha família, o meu lar. E na hora que eu estava ali fazendo aquela oração, estava tocando louvor, um louvor tão lindo, fala sobre o jardim secreto. É o nosso lugar com Deus, né? Ele nos atrai para esse jardim secreto, esse lugar de oração, de encontro. E naquele momento, quando eu estava ali, entregando para o Senhor o meu nada, dizendo para mim, para Ele, ai de mim, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não for comigo agora, Pai, o que será? Por amor dessa igreja, do seu povo, fala com eles, Pai, porque o Senhor sabe como eu estou. E na hora que eu estava assim orando e falando com o Senhor, de repente o Senhor me deu novamente uma visão que ele tinha me dado há alguns anos atrás, especificamente no ano de 2012. E eu vi novamente na minha frente ali o meu esposo com a Bíblia na mão, em cima do altar. E eu fiquei tão em choque com aquela visão, porque de 2012 até hoje, 2024, eu não tinha mais visto desta forma, né? Eu estava aqui, como o versículo diz, guardando a minha esperança, firmemente, mas em alguns momentos
a gente fica frágil, né? A prova do tempo, ela é dura. Então, em alguns momentos, eu falava, Senhor, não vai acontecer nunca, Pai. Né? E eu tenho orado pela conversão do meu esposo há 30 anos. 30 anos não, 29 anos. E a gente vai passando o tempo, né? As coisas vão acontecendo. Mas de tempos em tempos, o Senhor sempre trazia também para mim essa alegria mesmo de me lembrar da promessa dele. Ele sempre trazia um versículo, alguém me trazia uma palavra em um louvor, e era aquele fôlego para a caminhada, para a espera. Eu fico lembrando de Abraão, né? Durante 25 anos esperando a promessa, esperando ver a barriga de Sara crescer. E às vezes no meio daquele tempo, o Senhor chamava ele para fora da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você puder, né? É assim que eu vou fazer sua descendência. Ele olhava a barriga de Sara. A mulher dele continuava estéril, nada de barriga crescer, hein, Mônica? Mas andava mais um pouco, Abraão, o Senhor falava com ele, olha a areia, veja, é assim que eu vou fazer a sua descendência. E assim, de tempos em tempos, o Senhor encorajava Abraão, lembrava a ele de que ele era poderoso para fazer no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Para nós, às vezes parece impossível, e talvez seja mesmo. Para ele, nada é impossível. Então, tantas coisas eu fui vivendo durante esses anos, nessa jornada, nessa caminhada, e naquela hora o Senhor me fez ver de novo o que eu tinha visto em 2012. Quando o Senhor me deu essa visão, eu estava internada no hospital, aliás, eu tinha acabado de sair do hospital, e eu estava orando com uma amiga minha, que é minha vizinha, e nós duas fizemos um compromisso de orar durante um ano, em sequência, pelas nossas casas, pelos nossos esposos e filhos. E nós estávamos cumprindo, né, esse acordo que nós havíamos feito diante do Senhor de oração. E nesse dia, às vezes ela orava aqui comigo em casa, às vezes eu ia para a casa dela orar. Esse dia nós estávamos orando lá juntas, e quando nós estávamos orando, o Senhor me deu pela primeira vez essa visão. Eu vi o meu esposo com uma Bíblia, que é essa Bíblia que eu comprei para ele, vou mostrar aqui para vocês. É essa Bíblia que está aqui, deu para ver? Com essa Bíblia na mão, e ele estava com um terno muito lindo, ele estava muito lindo, com um terno lindo, com uma gravata assim, muito bonita. Meu esposo tem horror a terno, ele tem aversão a terno. Ele falou que jamais entra num terno. Mas eu sei que isso era um símbolo, simbologias que o Senhor estava me dando. Quando eu vi aquela visão, eu fiquei estatalada ali, eu não conseguia falar nada. E depois eu nem contei para ela, né? Eu fiquei ali só adorando ao Senhor e chorando, chorando. Voltei para minha casa e me ajoelhei, continuei orando. E o Senhor falou: vai e faça um ato profético, né? Compre essa Bíblia, compre esse terno. Gente, eu não tinha um centavo na minha conta. Falei: como eu vou comprar, pai? Um terno é uma coisa muito cara. A Bíblia já é, eu não sei como eu vou comprar. O Senhor falou, eu peguei a lotação, né? O ônibus coletivo, fui pro centro da cidade e eu tinha um dinheiro a receber, mas eu não tinha ainda recebido, né, esse valor. Então eu cheguei ali, olhei o terno, eu vi o terno muito parecido com aquele que eu tinha visto na visão, olhei a Bíblia mais parecida, né, grande, a capa preta, com aqueles detalhes dourados, com aquele marcador vermelho, com a letra bem grande, gigante. E meu esposo tem problema de visão, né? Deus mostrou até na visão dele o tamanho da letra da Bíblia. Nosso Deus é Deus de detalhes, hein? E eu fui ali, eu sei tudo, e eu peguei o cartão, e eu falei com a menina assim, eu falei assim, não vai ter como nem passar no crédito, mas vamos ver, né? Aí quando eu falei com ela, falei, pode passar no débito. Passou a Bíblia. Falei, meu Deus do céu, o que é isso?
Passou a Bíblia. Aí eu fui na loja de ternos, entrei, escolhi, como se eu tivesse com dinheiro, né? Eu estava, mas não sabia, né? Escolhi o terno, escolhi a gravata e falei, quanto é? Tanto, eu não me lembro o valor mais, irmão. Sei que eu fiz aquela cara de costume, sabe aquela cara que a gente faz como se não tivesse assustado com o preço? Faz de conta que você tem costume de comprar coisa cara assim. Fiz essa cara, assim. E aí fui até o caixa e entreguei o cartão novamente. O cartão passou. E só depois eu entendi aquele valor que eu tinha a receber meses, né, e que não tinha sido depositado, ele caiu um dia antes na minha conta. Um dia antes. Aquele dinheiro já estava ali preparado para o Senhor. Eu trouxe esse terno para casa, essa Bíblia muito feliz, e eu escrevi uma dedicatória nessa Bíblia. E eu, naquela época eu estava fazendo culto doméstico com a minha família, meu esposo não participava, mas ele ficava, às vezes eu fazia ali próximo a ele para que ele pudesse estar ouvindo a palavra também. E naquele dia eu convidei ele para participar e eu ia entregar a Bíblia para ele. Mas foi um dia que ele chegou muito agitado em casa, ele tinha tido alguns problemas no trabalho, eu estava muito eufórica, eu já fui logo entregando a Bíblia, ele estava chateado e ele não recebeu, né, daquela maneira. E ali eu fiquei tão frustrada, mas o Senhor logo me consolou, né, me fazendo lembrar que não era no meu tempo, era no tempo dele. A Bíblia e o terno eram sinais para mim, para que se cumprisse esse versículo. Guarde firmemente, com esperança, porque fiel é aquele que te prometeu. Então, de tempos em tempos, eu lembro que quando eu entrei aqui no transbordo, a Mônica vai lembrar também, teve um tempo que o Senhor me fez orar novamente, tirar o terno do guarda-roupa e lavar. Quantos anos aquele terno guardado? Lavar, passar, deixar bem arrumadinho, colocar em cima da cama e orar ali. Eu chamei algumas mulheres, a palavra que o Senhor me deu foi como em dores de parto. E eu chamei algumas amigas, né? A Mônica estava entre elas, algumas intercessoras. E eu disse: eu quero que vocês sejam como parteiras espirituais e me ajudem nesse clamor. E foi uma época de muito clamor. E quando foi esse dia ali na igreja, o Senhor me fez ver de novo. E eu confesso para vocês que de lá para cá, tudo mudou dentro de mim. Aquele cansaço dos anos da espera, aquele desânimo que eu vinha lutando arduamente contra ele. Ele se foi como uma fumaça que se desfaz. E o meu coração voltou a pular, a saltar de alegria, como no primeiro dia daquela visão. Como quem conta as horas, os minutos, os segundos de espera. Eu queria sair dançando naquele templo, porque eu vi de novo. Era o Senhor dizendo: eu não me esqueci. Eu não me esqueci. E enquanto eu estava ali naquela visão, de repente eu fui ouvindo o louvor bem distante. A ministra de louvor, aquela que estava ali, com o microfone na mão, né, na primeira voz ali, o coro acompanhando ela solta o microfone, eu estava com os olhos fechados, eu não vi isso acontecendo, e ela veio caminhando em minha direção, eu estava mais ou menos no meio da igreja, uma fileira muito apertada com as pessoas, eu estava no cantinho, encostada na parede ali orando. Ela saiu pedindo todo mundo licença e chegou até mim, tomou a minha mão. Só senti alguém pegando a minha mão e ela começou a profetizar. E ela dizia tudo o que eu estava vendo na minha visão. E ela dizia: eu, o Senhor, o que te prometi, sou fiel para cumprir. E ela falava sobre o renovo que ele me entregava naquela hora, para suportar o processo e a espera até o fim. E onde eu havia sido envergonhado, o Senhor me honraria. E era no meio dos meus que ele glorificaria o nome dele. Era em minha casa que o nome dele seria glorificado. Porque eu criei e eu não desisti de esperar. E ela continuou falando muitas coisas que eu queria ter um gravadorzinho
para registrar tudo. Eu não consegui. Eu fiquei com essa porção muito forte. E eu subi naquele altar com um vigor espiritual que há muito tempo eu não sentia. Com uma ousadia no espírito que só o Senhor faz. E eu contei para as pessoas ali o que havia acontecido, como eu estava orando, a visão que o Senhor estava me dando e a confirmação através daquela serva do Senhor. E eu abri a Bíblia e eu li a dedicatória que estava escrita aqui. É tão interessante que o Senhor vai nos dando sinais, né? Antes de eu sair de casa para ir levar a mensagem ali naquela igreja, o Senhor, eu falei, eu vou levar a Bíblia do meu esposo, porque a letra é maior e eu ainda não estou com óculos, mas a minha visão já está curta. Então eu falei, para que não aconteça de eu não conseguir enxergar, eu vou com a Bíblia dele. Deus sabe de tudo, né? E na hora que eu fui pegar a Bíblia dele, o Senhor me veio assim rapidamente, né? Leia a mensagem que você escreveu na dedicatória. Mas eu estava já quase atrasada, tinha chegado do trabalho, correndo, tanta coisa tinha acontecido naquele dia. Eu não parei para ler, pensei, pensamento da minha cabeça. Não é o Senhor, não, coisa da minha cabeça. Não dei tanta importância naquela hora quando eu subi no altar. O Senhor falou, abra a Bíblia e leia diante da congregação que você escreveu. Porque eu vou curar o coração de muitas mulheres cansadas como você, do tempo da espera. Muitas mulheres com essas cicatrizes na alma e no espírito, que já não conseguem mais crer. E ali eu li, né? O que eu vou ler para vocês, que diz assim: amor da minha vida, meu esposo, meu desejo é que você seja cheio desta palavra poderosa, palavra viva que transforma mente, coração e muda história. A própria Bíblia diz de si mesmo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir esta palavra, a palavra de Deus. Então eu desejo que você seja cheio de fé. Ao abrir e ler essa palavra, eu desejo ver você um homem sábio, ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da alegria que somente a presença de Deus pode nos dar. A alegria de chamá-lo de Abba Pai, o seu Pai, e se sentir o filho amado de um Pai maravilhoso que te ama com amor eterno. Seja cheio de Deus, meu amor, lavado, remido no sangue precioso de Jesus e receba a vida eterna. Porque o meu amor não pode te desejar menos do que isso. Na força do amor do Senhor. Que assim seja. Essa foi a dedicatória que eu tinha escrito e que eu li ali. E depois disso eu transbordei a mensagem que eu tinha levado, compartilhei da mensagem do pastor Rogério sobre feridas cicatrizadas. E muitas mulheres vieram à frente, pedindo ao Senhor um renovo no tempo da espera, pedindo ao Senhor cura porque estavam com mágoa dos seus esposos. Suas orações estavam impedidas porque viviam amarguradas, fadigadas e cansadas, algumas desejando até que o esposo viesse à morte, porque se sentiam como apenas um fardo. E muitas disseram que sentiram ali a alegria e se lembraram do dia do casamento, se lembraram dos votos e se lembraram de promessas do Senhor e sentiram um afago de Deus. E eu creio que naquele dia, aquela mensagem também do pastor Rogério transbordando ali, foi para transformar feridas em cicatrizes, e cicatrizes fala da superação. As cicatrizes é uma marca que nos faz lembrar que doeu, mas não dói mais, está sarado. E foi uma noite tão especial. Eu falei com elas que eu fui ali
entendendo que eu precisava entregar algo, e eu fui receber. Eu recebi algo tão poderoso, porque de lá para cá, esse renovo tem me ajudado, até nesse processo que vocês sabem que eu estou passando hoje, e outras coisas mais que vieram acontecer aqui na minha família. E o Senhor toda hora me faz lembrar da promessa, e isso é força, isso é fôlego, isso é combustível de fé. Então eu sei que Deus tem o tempo dele para todas as coisas. Eu não sei quando se dará, mas eu vivo esperançosa no Senhor a cada dia. E eu disse que tinha um porquê eu contar esse transbordo hoje, não naquela terça que eu quis tanto, né, Mônica? Porque hoje nós estamos fazendo 30 anos de casados. Hoje eu faço bodas de pérolas. E eu estava gravando uma mensagem para ele, e eu me lembrei do que eu escrevi junto com a Mônica no livro Eu Sou Gente que Transborda, contando um pouquinho da história da boneca de porcelana. E ali eu falava sobre o valor da pérola, porque a pérola ela é uma joia que ela é formada por causa da dor, de muitas adversidades. Então, bodas de pérola tem a ver com um amor resiliente, que suporta a prova do tempo, as diferenças, que escolhe abraçar, perdoar, seguir junto e chegar para adorar e comemorar o Senhor com 30 anos. É assim que eu estou hoje. Eu estou feliz em ter chegado aqui para comemorar 30 anos com Ele, cheia de esperança para o que nós ainda vamos viver no Senhor, das promessas que eu tenho no Senhor, de sentar com Ele à mesa do Pai juntos, cearmos, banquetearmos na mesa do Pai, de juntos dobrarmos os nossos joelhos em oração, de juntos entoarmos louvores ao nosso Deus, de juntos sairmos ao campo semeando a boa palavra do Senhor, levando o evangelho de Jesus até o fim dos nossos dias. Esse é o anseio da minha alma, essa é a minha oração, essa é a minha esperança naquele que é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, esperamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu já posso contar o milagre da espera e do amor que fez eu chegar até aqui. E eu creio que um dia eu virei aqui para contar o lindo dia, o grande dia do Senhor com ele. Amém? Amo vocês. Obrigada por me ouvirem nessa manhã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, minha irmã. Bodas de pérola. 30 aninhos. O Senhor tem um porquê para tudo, né, Cíntia? O Senhor tem um porquê para tudo. Eu já faço parte dessa festa, queridos. Eu não sei você, mas eu faço parte dessa festa. Quando Cíntia me contou a primeira vez sobre esse terno, eu confesso para você que eu consegui visualizar esse terno da forma como ela falou, como ela descreveu. E ela falou que ela usa essa Bíblia dele, que já está até velhinha, né, Cíntia? Que já usa, mas ela usa profetizando. E quando eu soube dessa história, há tempo atrás, eu contei para o Rogério. E a gente ora por esse terno. A gente sabe que é só um terno, é só uma simbologia, mas a gente sabe que vai acontecer. A gente tem profetizado dia após dia, como a Ana fala, o pastor Ru. Como o Rogério declara, vamos batizar o Ru nesse encontro do fim do ano do transbordo. Mônica, mas será que ele vai? Eu não sei. O que está em mim é o que eu posso fazer. Podemos profetizar. O tempo do Senhor não é o nosso, mas a gente crê que ele tem sempre o melhor. Então a gente segue profetizando, crendo e confiando que que ele não nos deixa assim cumprir essa palavra. Ai, como é bom. Você me fez reviver aqui, ó, o tempo da gestação, hein? Vamos orar. Tempo das parteiras. Deus maravilhoso, fiel. Continue te abençoando. Que alegria, né? Eu falo para a Cintia aqui até isso. Eu faço 29, ela faz 30 de casada. Até nisso, Senhor,
tem completado a nossa alegria. E como Tanuri fazia, antes ela não comemorava, mas agora ela comemora aniversário de casamento. Agora ela sai, brinda, e hoje será um dia como esse, um dia de festa, porque o Senhor já decretou e tudo que é ligado aqui é ligado no céu. E se ligamos aqui, queridos, creia que o Senhor já ligou no céu. Obrigada, Tanurizita. Ora por nós, ora pela Cíntia, mais um aninho aí, e para essa promessa do Senhor se cumprir que a gente já crê. Amém. Parabéns, Cíntia. Pai, em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que promete, é fiel para cumprir. E eu creio, Senhor, que quando Cíntia estava falando, já comecei a visualizar, né? Assim como um dia o Senhor me deu o privilégio, o prazer de ver o meu esposo pregando, que era uma alegria no meu coração, que era um sonho. E eu creio que na vida da Cíntia também será realizado, e na vida do seu esposo. Que o Senhor continue fortalecendo a sua fé, porque ela creu, ela acreditou, e é isso que o Senhor quer. Que nós não venhamos enterrar a nossa fé, colocar ela debaixo do colchão, mas que nós venhamos crer e trazer à existência aquilo que ainda não existe. E eu creio que é isso que Cíntia está fazendo. Que o Senhor continue abençoando, que o